Fala, eu sou o Felipe e hoje eu estou aqui para trazer mais um resumo de jogos e mercado de transferências durante este fim de semana, né? O mercado de transferências até se prolonga um pouco mais, mas os resultados, inclusive hoje, vêm a partir de sexta, por conta de que o Lucas gravou ainda antes dos jogos de sexta-feira, o último. Então vamos começar logo na sexta. O único time de Série A que jogou foi o Bragantino. O Bragantino perdeu mais uma, dessa vez para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino que vem aprontando, não é de hoje, né? No Campeonato Paulista eles aprontam já tem muito tempo. E contra o Bragantino venceu por 2-1. O jogo começou com um gol do Robson, de pênalti. E aí o Henry Mosqueira empatou ali ainda aos 45, mais um, né, nos acréscimos, 46. E o Fábio Matheus colocou o Novo Horizontino na frente do placar mais uma vez. Então esses são os jogos de sexta. Agora passando para sábado, o Corinthians jogou contra o Noroeste. O Corinthians venceu o Noroeste em casa, venceu bem, né, consideravelmente bem. O Igor Coronado aos 34 minutos fez um gol. O Thales Magno, que acho que se fala pouco de como o Thales Magno vai bem nessa passagem dele no Corinthians. 70 minutos ele fez os 2-0 e ali aos 90, ali na reta final, o Noroeste empatou, reduziu o placar, fez 2-1 com Pedro Felipe. Mirassol, que é o mais novo clube paulista na Série A, né, já vem comentando ele faz um certo tempo. Matheus Davó, né, com assistência de José Aldo, né, dois jogadores que foram contratados agora para essa Série A, participaram desse gol contra o Velo Clube, 1-0. Existiam muitas interrogações se são jogadores prontos para a Série A, óbvio que o Velo Clube está longe de ser um time de Série A, mas tá aí um resultado positivo dessa dupla. Agora, um dos jogos mais esperados, com certeza, Santos e São Paulo na Vila Belmiro, um dia após a apresentação do Neymar, que o Lucas já comentou. Se esperava, pelo menos da minha parte, não sei vocês, que o São Paulo ia acabar com a festa. Que o São Paulo vinha de uma vitória boa contra o Corinthians, né? Que é muito louco, porque o Santos perdeu do Palmeiras e o São Paulo ganhou do Corinthians e o Santos ganhou do São Paulo. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras já já. Vamos ver como é que vai ser isso daí. O futebol é muito bom por isso. O São Paulo, inclusive, começou dando a entender que ia atrapalhar um pouquinho essa festa. O Lucas Moura fez o gol aos 35 minutos, mas o Guilherme, o amado, tá voando. Ele fez o gol 13.000 da história do Santos aos 42 minutos, né, ali pouco tempo depois do gol do Lucas, com apenas 7 minutos de distância. E ali no segundo tempo, Gabriel Bontempo, um dos novos meninos da Vila, né, que vai jogar junto com o antigo menino da Vila, Neymar, Gabriel Bontempo fez o primeiro gol como profissional e virou o jogo. No final, Guilherme ainda fez aos 71 minutos o terceiro gol do Santos. Por enquanto a festa ainda não acabou na Vila e na quarta-feira tem Neymar em campo, só para informar vocês. O jogo também contou com a expulsão de Pedro Caixinha, né? Esquentou ali com o árbitro, com reclamações ríspidas, o que realmente costuma dar ruim para os treinadores. E ele passou do ponto de fato. O Bavi também era um dos jogos muito esperados, com certeza, nesse final de semana, mas o jogo acabou em 0-0. Óbvio que não foi um 0-0 qualquer, foi um 0-0 muito eletrizante, foi um 0-0 Bavi. Foi um 0-0 que teve confusão como sempre, espera, e essa espera é correspondida, infelizmente ou felizmente, porque tem gente que gosta, eu não sou muito fã. E é isso, não tem muito o que comentar por isso, mas foi um jogo não ruim para um 0-0. O Vasco fez um jogo assim bom,
né, para quem assistiu, acho que contra o Volta Redonda, mas pro vascaíno não, né? Porque aos 53 minutos João Vitor fez um gol contra, o Verratti, como sempre, né? O Verratti correndo atrás dos resultados pro Vasco, fez aos 58 minutos e aos 64, apenas 8 minutos depois, o Volta Redonda já estava na frente de novo com um gol do Bruno Santos. Só que aos 97, nos acréscimos, quase acabando o jogo, o Verratti mais uma vez salva o Vasco e empata ali, né, em 2-2. Óbvio que não é um resultado legal pro Vasco, porque aqui ainda é um empate contra o Volta Redonda, mas poderia ter sido bem pior se não fosse Pablo Verratti. Frase que eu acho que vai ser repetida diversas vezes ainda nessa passagem de Verratti no Vasco. O Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, visitou. É curioso porque visitou, mas na verdade é sempre ali no PV. Esses jogos aí que estão sendo jogados no PV porque o Castelão ainda não está liberado. Floresta também é da capital. E aí o Fortaleza jogou contra o Floresta como visitante, mas no PV, que é onde ele está sendo mandante. O Davi Luiz pela primeira vez foi relacionado, não entrou em campo, ficou ali só na beira do campo aquecendo, mas não entrou. E aos 28 minutos, Iago Pikachu fez o gol. 4 minutos depois apenas, Lucas Sacha foi expulso, o que gerou preocupação, né? Passar tanto tempo assim com um jogador a menos, mas não foi o suficiente. Floresta não buscou resultado, Fortaleza também não ampliou. Então ficou no 1-0 esta partida. Vamos falar de Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Grêmio é um clube que está dando bons sinais nesse começo de ano. Óbvio que o Campeonato Gaúcho não é o mais forte, mas o Grêmio está dando ótimos sinais. Não é qualquer atuação, não é qualquer vitória. São vitórias bem contundentes, eu diria, que chamam a atenção, assim, realmente. Mais um 5-0 contra o São Luís agora. 2 gols de Franco Cristal, um aos 24 e outro aos 38 minutos. O Aravena fez o terceiro ainda no primeiro tempo com 43 minutos. Aos 80, gol de Monsalve e aos 89, Bright White. Fechou a conta, fez o 5-0 para o Grêmio. Enquanto isso, o Juventude visitou o Caxias e venceu por 2-0 com gols de Abner e Henrique Farias. O Juventude aí também dando boas impressões com boas impressões, como também o Grêmio fez até então. Óbvio que com uma certa distância, porque o Grêmio tem um 5-0. O Atlético Mineiro visitou o Vila Nova e o Hulk, para surpresa de todo mundo, fez o gol e venceu o Atlético Mineiro por 1-0, o Vila Nova, né? Viralizou muito aquela entrevista do Bernard sobre como o estadual é legal, porque os torcedores do Vila Nova estavam ali tirando foto, invadindo o campo para tirar foto com ele, com o Hulk. Realmente muito legal. O estadual é algo que aproxima muito todo mundo, coloca alguns jogadores para jogarem em estádios que poucas pessoas imaginavam. E é sobre isso que eu acho que o futebol tem que ser, sobre isso que a competição, o esporte como um todo tem que ser para agregar, para juntar as pessoas, para somar, para incluir, e não para fazer como Santa Cruz e Sport fizeram, porque o jogo foi 1-0, o gol foi do Douglas Esquilo aos 85 minutos, mas não foi sobre isso que o pessoal falou, porque não foi o mais chamativo, o que mais chamou a atenção, porque não foi, porque fizeram um caos, né, os torcedores dos dois clubes fora do estádio. Eu realmente fiquei com nojo quando eu soube o que aconteceu. Não assisti o vídeo que está rodando por aí, porque é mais surreal ainda o fato de que façam o que fizeram e ainda gravem e publiquem como se fosse algo de se orgulhar. É triste, é deprimente isso tudo. Então não vou nem discorrer muito sobre esse jogo, mais do que já falei.
Douglas Esquilo. Agora passamos para Guarani e Palmeiras. No domingo já, 4-1 para o Palmeiras. Acho que foi a vitória mais convincente do time do Abel nessa temporada. Foi também o jogo que o Palmeiras passou mais perto de estar com força máxima, né? Ali, curiosamente, num jogo que não tinha nenhum camisa 9, né? O Maurício estava ali meio que fazendo isso. Não sei se já é algum tipo de teste, preparação para um cenário em que Paulinho esteja fazendo essa função. O Maurício talvez possa ter sido uma cobaia para isso. E o Maurício fez gol, né? Primeiro fez o Richard Rios com a lei do ex, que é ex-Guarani, veio do Guarani para o Palmeiras. Aos 7 minutos fez um gol de cabeça com a assistência do Veiga. O Maurício, aos 13, fez gol com a assistência do Veiga. E ali aos 65 minutos, não, aos 58 minutos, o Estevão fez um gol com a assistência do Veiga, o hat-trick de assistência do Veiga, que atuou muito bem nessa partida, né, fazendo esses três primeiros assistências, 3 primeiros gols do Palmeiras na partida. Aos 65, como eu estava falando, o Deni Júnior fez o gol do Guarani e reduziu, né, para 3-1. E aos 86 minutos, acho que uma notícia muito importante é que com assistência de Piquerez, o Estevão fez um gol de cabeça com um cruzamento sensacional realmente do uruguaio. E eu acho que isso é de se empolgar para todos os torcedores palmeirenses, porque o Piquerez é um jogador importantíssimo, muito superior aos seus concorrentes por posição, e estava fazendo muita falta nos últimos meses, né? Agora voltando e fazendo uma assistência assim na sua segunda partida já empolga. Agora eu acho que assim, né? Eu falei de jogos mais esperados. Acho que chegamos no mais esperado, no definitivamente mais esperado. Botafogo 1, Flamengo 3. Foi um amasso. O Botafogo, assim, totalmente inofensivo. Assim, estamos falando de algo que não passou perto, nem sonhou com ser campeão. Em nenhum momento, tipo, a gente assistiu o jogo já sabendo que o campeão era o Flamengo e não tinha nenhuma possibilidade de acontecer algo diferente. Porque não dava nenhum tipo de sinal o Botafogo. O Bruno Henrique foi espetacular, não só pelos gols. A partida inteira foi sensacional. Diversas jogadas maravilhosas que foram um pecado não terem sido concluídas em gol. Espetacular, o Bruno Henrique se tornou aí o maior campeão com a camisa da história do Flamengo, né? O maior campeão da história do Flamengo, com 14 títulos, superando o Zico e Gabigol, né? E agora também está empatado com o Arrascaeta. E finalizou ali com o gol do Luiz Araújo, que foi aquele gol que o Felipe Luiz sai para comemorar junto. Acho que passa muito pelo fato de o Luiz Araújo ter acabado de entrar e ter sido muito na mão do Felipe Luiz, quanto o Luiz Araújo está voltando uma lesão bem pesada e está fazendo um gol em final, fazendo um golaço. O Felipe Luiz se empolgou e foi comemorar com todo mundo, caiu no chão. Sensacional aquela cena. E aí ali aos 87 o Patrick de Paula ainda reduziu. Não foi suficiente, não deu nenhum tipo de esperança a mais. Foi só realmente uma jogada muito bonita do Botafogo, inclusive, que não saiu o gol, no chute de alguém que eu não vou lembrar, não sei se era o Savarino. E aí no rebote o Patrick de Paula acerta bem. Curiosamente, gol de um dos jogadores que estava jogando no Botafogo desde o começo, né? Desde o começo da temporada. Porque o Botafogo tem 2 jogos com o time principal, enquanto o Flamengo tem muito mais, até porque já fez pré-temporada nos Estados Unidos. O Carioca não estava sendo jogado por eles, mas eles já jogaram também no Carioca. Estavam muito mais inteiros do que o Botafogo. Tem essa questão, tem a questão de que não tem treinador. Eu acho que o Botafogo perde um título muito legal de se conquistar, principalmente que era um título que o Botafogo não tinha, contra o Flamengo, que ia ser mais legal ainda ganhar do Flamengo. Mas eu acho que num cenário total, tipo, geral,
a análise ainda é fria de que o Botafogo vai se acertar. Vai já tá com o treinador, da última vez não foi diferente. Demorou, mas quando acertou o treinador que tinha que ter que acertar. E aí também vieram contratações, eu acho que não vai ser diferente esse ano. Mas assim, pro Patrick de Paula é positivo, eu acho que ele realmente está jogando bem nos jogos, que ele está entrando. Ele tinha sido emprestado pro Criciúma, não sei se nesse ano, por conta desses jogos, vai ser o suficiente para ele jogar pelo Botafogo, mas talvez, para pelo menos chamar a atenção de um outro clube mais interessante do que o Criciúma, por exemplo. Quem sabe? Fluminense e Boa Vista. Tá sinistra a situação do Fluminense. O Fluminense empatou mais uma vez agora com o Boa Vista, com gols de Marcos Paulo, sim, aquele ex-Atlético de Madrid está no Boa Vista, aquele que também teve passagem em São Paulo, brigou com o Rogério Ceni. Tá no Boa Vista, fez esse gol, e aos 87, no finalzinho, o Fluminense foi conseguir empatar, por pouco não perde do Boa Vista. Tá num cenário complicado, viu? Tô começando a achar que não vai rolar do Fluminense passar, não, de fase. E assim, o Mano Menezes também acho que não dura muito tempo, não. Acho que talvez no máximo vão esperar ele não passar de fase no Carioca, se não for antes, para ser demitido. Porque nossa, a situação tá muito insustentável. Acho que foi um erro, inclusive, já ter renovado. Ele foi suficiente para o Fluminense não cair, mas não acho que é suficiente para o que o Fluminense pode almejar e tem nessa temporada como Mundial de Clubes. Ou melhor, né? Copa do Mundo de Clubes, né? Agora o Super Mundial, que é muito mais legal. O Ceará venceu por 5-0 o Barbalha. Foi com certeza o jogo mais legal do Ceará na temporada, o jogo que mais empolgou, por conta do 5-0, né? O Pedro Henrique, que ao meu ver é o melhor jogador do Ceará no elenco atual, abriu o placar com 14 minutos, com assistência sensacional do Mugni. E depois de novo, com a assistência do Mugni, o Ailon fez o seu primeiro gol na temporada. Já estava meio que agoniado ali, porque não fazia esse gol. Fez o seu primeiro. Aos 53 minutos. E aos 89 o negócio ficou louco. Porque o Guilherme, jogador da base, fez um gol. Fez o terceiro gol. E ali parecia, né? Desfecho perfeito ali. O menino da base fazendo gol. Só que aos 92 saiu mais um gol. Dessa vez do Ailon. Segundo dele. Então, quem sabe agora não foi o suficiente só fazer o primeiro e agora vai sair muito mais. E aos 95, o primeiro gol de Matheus Araújo com a camisa do Ceará, numa cobrança de falta de Lourenço. Mais uma, porque o Lourenço tem uma batida sensacional. Já fez gol de falta, já sempre leva perigo. Bateu no... Ou melhor, ia em direção ao gol, o goleiro espalmou, bateu no travessão e caiu no pé do Matheus Araújo. Daí 5-0 Ceará. O Internacional recebeu a Avenida, venceu o jogo com um gol de Bernabé, que foi uma das excelentes movimentações do mercado do Inter, né, que foi a permanência do Bernabé. Vai sendo importante, vai garantindo vitória aí, por exemplo, contra a Avenida no Campeonato Gaúcho. Pelo Campeonato Mineiro, acho que um dos jogos que vai começando a realmente empolgar o torcedor do Cruzeiro. Óbvio que o começo não foi empolgante. O Jean Silva abriu o placar para o Uberlândia no Mineirão. E o Matheus Henrique ali, apenas 11 minutos depois, empatou. Aos 42 minutos, o Gabigol faz o seu quarto gol com a camisa do Cruzeiro, porque ele vinha de um hat-trick. De pênalti, né? Ali no pênalti vai ser difícil ele errar. Apesar de que um ele errou e fez um rebote, né? O Dudu também fez seu primeiro gol, de cabeça inclusive, pelo Cruzeiro nessa nova passagem. Inclusive não só no Cruzeiro, né? O primeiro gol
não só no Cruzeiro pela sua segunda passagem, porque ele fez gol na última passagem lá na base, mas o primeiro gol dele é após a lesão, porque no Palmeiras ele não tinha feito gol não. E agora vamos passar para o mercado de transferências, né? Sobre o Fluminense, temos a notícia mais esperada por todos os torcedores, eu acredito. Não sei, talvez a demissão do Mano se compare, mas a permanência de John Arias. John Arias renova até o meio de 2028. Não é só uma renovação, é uma renovação longa até. Metade de 2028 é muita coisa. Não sei se isso garante que o John Arias vai estar no Fluminense até metade de 2028. Mas é uma segurança ali, de que ele pelo menos essa temporada deve estar. Pelo menos até o Mundial deve estar. O Santos tem aí a notícia de que o Juliano saiu para o Atlético Paranaense. É uma movimentação parecida com a que ele faz quando vai para o Santos, né? Vai para um clube importante no cenário nacional que está na Série B e vai se reconstruir. Pode ser importante assim como foi para o Santos na Série B, para o Atlético Paranaense. Eu acho que é uma contratação inteligente para o Atlético, inclusive. E para o Santos também, eu acho que não ia fazer muita diferença mais com a camisa do Santos. O Mirassol acertou a contratação do goleiro Walter. Eu acho que se somar a idade dos goleiros do Mirassol deve dar muita coisa. Porque Walter, Vanderlei e Muralha. Mas dito isso, o meu comentário é: eu realmente estava começando a achar que eles iam para a Série A com o Muralha no gol. E para mim isso não era confiável. Por mais que ele faça uma boa passagem pelo Mirassol, tenha uma boa identificação com o clube, eu acho que nada além de gratidão sustentaria o Muralha ser titular na Série A. O Walter é um goleiro melhor, não é o mil maravilhas de goleiro, mas eu acho que é mais confiável que o Muralha. Sobre o esporte, temos a notícia de que o Pablo só falta assinar ali com o clube pernambucano. Não está anunciado, mas já é dado como certo realmente um novo centroavante ali que pode ser reserva do Gonçalo Paciência, pode ser, sei lá, pode jogar junto, não sei, pode, quem sabe até bancar o Gonçalo Paciência. A gente ainda não conhece muito o futebol do português, então tá aí um reforço interessante pro esporte. O Bahia acertou a venda de Biel para o Sport, um clube português. Um negócio bom, pô, foi mais de 40 milhões pelo que eu vi. E o Biel é útil pro Bahia, eu não acho que é peça essencial, então tipo, foi um ótimo negócio. E do Vasco, a única notícia que nós temos é que o Bruma não vai vir. Sofreu um chapéu do Benfica, o Vasco. Acho que realmente quando se fala de Vasco e Benfica é difícil uma competição por negociação, porque só se o Bruma quisesse muito ele vinha pro Vasco. E aí ele ainda é português, vai ficar no país dele, não no Brasil. Então perde uma das melhores assim, contratações que o Vasco poderia fazer e que mais, assim, eu acho que chama a atenção de você, olha, caraca, o Vasco vai atrás de um cara desse, porque tipo, o Vasco tá indo atrás só de jogador assim, bem mais ou menos, a verdade é essa. E dentro da caixinha, né, tipo, Lucas, caraca, eu esqueci o nome, Barbosa, Lucas Barbosa. Não, o Lucas Barbosa é o do Bragantino, meu Deus do céu. Eu não vou lembrar. Os dois, Lucas Freitas e o outro, eu não me lembro, esse Cruzeiro. E é isso, eu acho que falta o Vasco com essa ousadia
Pelo menos tentou dessa vez, mas acho que tente mais. Pra vir, né? Pelo menos um. Ou dois. Porque precisa de mais que um. Enfim, concluímos agora todos os nomes, todos os jogos. Tivemos menos dessa vez. E dessa forma eu me despeço. Eu peço também para que você curta, compartilhe o vídeo se você gostou, se não gostou também, desgosta. Tem o botão aí para você demonstrar todo o seu desgosto pelo vídeo, não tem problema. E a aba de comentários para você também comentar. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, se você concorda com algo que eu falei, se você quer acrescentar algo que não foi acrescentado, se eu esqueci de algum negócio, algum jogador importante, sei lá, se tu sabe que o outro jogador aí que ninguém tá nem sabendo vai vir pro Vasco ou pro Grêmio, tu avisa nos comentários. E aí a gente fala aqui e dá todos os créditos a você pra gente não passar de mentiroso qualquer coisa, né? Mas se você fizer um furo jornalístico aí, você também vai ser reconhecido. Até a próxima. Tchau.